Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, eu sou Fernanda Vanucci e agora vou estar aqui com você no programa Santa Casa e Você. Quero primeiro agradecer esse convite especial de assumir o comando aqui desse programa super bacana, que traz informações extremamente importantes, trazendo sempre médicos, profissionais da área da saúde para tirar a dúvida de toda a população da Baixada Santista. Quero começar agradecendo a participação hoje do Dr. Rogério Dedivides, que ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço, até porque julho começou o Julho Verde e a gente vai falar bastante hoje desse assunto. Mas antes, eu quero falar que o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos está precisando de todos os tipos de sangue, mas em especial o RH negativo. Nessa fase de pandemia, o serviço está funcionando em horário estendido, de segunda a sexta, das 7 às 16 horas e no sábado, das 7 às 11. Para evitar aglomeração, a doação devem ser agendadas pelo telefone 3202-0600 nos ramais 1414 e 1218. Enfim, a Santa Casa se preocupou em cuidar, de você, que pode ir lá salvar até 5 vidas com esse gesto de amor de doação de sangue. Então são horários espaçados, não tem problema de pegar Covid, com todo o cuidado que a Santa Casa tem com cada cidadão da nossa Baixada Santista. Bom, doutor Rogério, prazer estar recebendo o senhor aqui no Santa Casa e Você. A primeira vez que eu o conheço e estou aqui a primeira vez apresentando o Santa Casa e Você. E já com um tema extremamente importante, o Julho Verde, onde a gente vai dar um alerta aí para doenças de cabeça e pescoço, né? Vai, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha, queria que primeiro o senhor explicasse pra gente o que é o Julho Verde, porque ele é recente, a gente sabe da importância dessas campanhas sazonais, Outubro Rosa, Novembro Azul, que sempre dão um alerta um pouquinho maior para as pessoas no intuito de lembrá-las que a doença existe, mas que também há formas de detectá-la precocemente, de preveni-las e de até tratá-las com sucesso. Esse é o 6º ano seguido que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço desenvolve o Julho Verde. A finalidade é chamar a atenção da população quanto aos principais sinais, sintomas e fatores de risco que podem fazer-nos pensar que o paciente seja portador de um câncer de boca, de um câncer de garganta, já que o tratamento precoce ainda é a melhor opção em termos de cura. Qual é o percentual de cura num tumor como esse detectado precocemente, doutor? Um câncer de boca, de faringe ou de laringe, quando detectado na fase bem inicial, a chance de cura chega a ser ao redor de 90%, uma chance muito alta. Nossa, é muito bom. Muito alta. Normalmente se usa uma única modalidade de tratamento, ou somente a operação, cirurgia, ou somente a radioterapia, portanto um tratamento com custo menor, com uma sequela menor para o paciente. São pacientes que frequentemente ainda voltam para uma vida profissional, de trabalho, para uma vida social plena, quando o diagnóstico é feito precocemente. E como que a gente pode detectar esses tipos de tumor, né? Bom, alguns sinais e sintomas, eles são comuns ao câncer e são comuns a situações inflamatórias e infecciosas. Então, por exemplo, um quadro de dor de garganta persistente, quando essa dor de garganta tem uma duração superior a 15, 20 dias, tem que ser investigado, porque pode não ser somente uma amidalite, uma faringite, mas pode já ser um câncer. E muitas pessoas têm isso, né? Eu tenho dor de garganta direto, eu não posso tomar um gelado que me dá dor de garganta, eu fico... E não se atentam a históricos que possam ser
um tumor, É muito frequente, mas numa situação infecciosa ou inflamatória, normalmente em torno de 7 a 10 dias tem uma resolução ou espontânea ou por meio do uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório com orientação médica. Mas quando esse quadro é prolongado, isso chama atenção. Uma outra situação também são feridas na boca, especialmente na língua, mas na boca como um todo. Tipo afta, porém aquela afta que não é tão dolorosa no começo e que não cicatriza. Normalmente uma afta mais tranquila, uma afta que a gente chama de minor, em uma semana no máximo ela está resolvida. Uma afta mais importante, no máximo em 10 dias, 2 semanas ela está resolvida. Mas aquela ferida na boca que não cicatriza de forma nenhuma, passou 15, 20 dias, não cicatriza, o especialista tem que ser visitado, porque às vezes pode ser também um câncer no estágio inicial. E quem vai detectar isso normalmente é aquele, você passou numa consulta, falou, olha, tô com aquela dor de garganta, muitas pessoas acabam não voltando no médico. Diminuiu a dor de garganta com aquele antibiótico, ou diminuiu essa afta e eu acabo descuidando. Não, é importante que ao término da medicação se retorne ao médico para que ele possa avaliar, isso aqui tá meio estranho, já era hora de estar diminuindo. Com certeza. E aí o médico generalista, ele vai ter a oportunidade de detectar alguma situação que seja persistente e a partir daí encaminhar para um especialista. Agora, tem alguns grupos de pessoas nas quais esses sintomas chamam mais atenção e tem que ser visto com um carinho especial. Então, sexo masculino, pessoas acima de 40 anos, fumantes, esse é o principal aspecto, quer dizer, uma ferida na boca que não cicatrize ou uma dor de garganta que não resolva, uma rouquidão persistente por mais de 15, 20 dias que não resolva, persista aquela rouquidão. Num fumante, isso tem que ser visto com um carinho especial. O fumante, ele já é um grande problema, né, em diversas causas, mas tumores de garganta deve ser muito comum. Um fator de risco para praticamente todos os cânceres, a maioria dos cânceres tem a ver com o cigarro. E no caso da região de cabeça e pescoço, quando nós temos a associação do uso do cigarro com o uso abusivo de bebidas alcoólicas, não há uma somação, há uma potencialização do efeito carcinogênico, do efeito de transformação em câncer. E a maioria desses pacientes que apresentam esse tipo de doença, em sua grande maioria, estão associados ao álcool e ao tabaco. Especialmente o tabagismo, especialmente o cigarro. Estima-se que aproximadamente 95% dos casos de câncer de boca e de garganta aconteçam em fumantes. Recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, para os cânceres da orofaringe, né, amígdala, base de língua, passou a ter importância também o HPV, o vírus da papilomatose humana. E curiosamente, o paciente que tem câncer dessa região, da orofaringe, não fumante e portador do HPV, esse perfil de paciente vai muito melhor em relação ao prognóstico da doença. Eles são mais jovens, não? São geralmente mais jovens, menos comorbidades. E é interessante mas menos agressivo o tumor também. Mas é interessante porque olha só a importância. Existe a vacina do HPV disponível, né? Antigamente era extremamente caro, difícil acesso. Hoje já tem disponível essa vacina e ainda assim tem mães que não levam os filhos para tomar a vacina. Então é extremamente importante a gente lembrar disso também. Porque o senhor está falando de um dado muito importante. Por mais que ele tenha uma cura muito mais fácil de curar, é um tumor, né? Com certeza. O ideal é que já no início da idade sexualmente ativa, essa vacinação ocorra sistematicamente, previne não somente o câncer de orofaringe, mas até principalmente o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é tipicamente um câncer de países subdesenvolvidos, que não tem uma política adequada. E aqui nós temos sim uma condição de oferecer isso à população brasileira. Agora, chamou a atenção uma coisa que o senhor falou, que os tumores de cabeça e pescoço, né, são mais comuns em homens? Mais comuns no sexo masculino. Possivelmente isso esteja relacionado ao próprio hábito do cigarro. Há 30, 40 anos atrás, era infrequente uma mulher fumar, né? Hoje em dia, as mulheres fumam mais, comparativamente ao que era antes, percentualmente,
e essa diferença diminuiu, mas ainda favorece mais, ou no caso, desfavorece, né, o sexo masculino. E agora tem essa nova modalidade, né? Todo mundo ficou meio marcado como é feio fumar um cigarro. Então as pessoas estão trocando o cigarro pelo charuto. Não sei se o senhor já reparou isso. E eu tenho visto mulheres fumando muito charuto, homens fumando mais o charuto, acho que para não ter esse preconceito do cigarro, que acabou que começou, né? Desde que proibiu aí em locais fechados, as pessoas estão mais comedidas em relação a isso. E é o mesmo problema, né? Vai causar o mesmo problema. Sim, tem aquele... Eu sou meio suspeito a falar porque eu degusto charuto, mas muito infrequentemente. Sim. Um bom cubano é muito bom. Mas o que acontece? Aquela falsa impressão, que quem não traga um charuto não traga. Isso não é bem verdade. Uma certa quantidade dos carcinógenos vai para a região de garganta, vai para pulmões, mas principalmente na boca. E a saliva, ela serve como um solvente, que acaba se misturando com aqueles componentes da fumaça, do tabaco, e acaba se depositando, especialmente no andar inferior de boca. É muito mais comum um câncer de língua, de soalho, do que de andar superior, pelo efeito da gravidade da saliva. E aqueles cigarros eletrônicos, eles também prejudicam ou esses não? Menos, né? Mas também tem um grau de também, prejudicar, né? E nas mulheres, o que é comum, né? O senhor estava falando antes da gente começar que ainda que seja mais comum nos homens, ele também atinge as mulheres. Sim. E é o segundo ou terceiro... O câncer de boca... Nos homens, tá lá em cima, né? Se nós somarmos boca com laringe... A previsão anual no Brasil é em torno de 22, 23 mil casos novos, ou seja, no homem só perde para a próstata, claro, excluindo pele, né? No sexo feminino já fica lá para o 8º, 9º lugar, não é tão frequente. Para os homens só perde para a próstata? Tirando pele, só perde para a próstata. Se eu juntar boca com laringe. É muito grave, então. Se eu juntar boca e laringe, frequente. Mais que pulmão até. É isso que eu ia falar, mais do que o pulmão. Juntando boca com laringe, sim. Nossa. Né? Agora, na mulher, é uma coisa curiosa. Eu vou pedir para a gente falar das mulheres no próximo intervalo. Tá ótimo. No próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo, mas me chamou muita atenção isso, porque a gente ouve muito mais falar do câncer de pulmão, talvez porque seja mais agressivo, não sei, mas não sabia que era o segundo mais comum nos homens. Isso é seríssimo. Seríssimo. Bem claro, somando boca com laringe. Sim, mas ainda que seja, né? Sim. Bom, nós vamos para o intervalo, é rapidinho. No próximo bloco, a gente vai continuar falando com o Dr. Rogério sobre o Julho Verde, onde a gente está alertando aí as doenças, os cânceres, né, de cabeça e pescoço. Vamos lá, a gente volta já já. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Estamos de volta com Santa Casa e Você, aqui na TV com os Santos, canal 11 da NET, 8 da Vivo. E eu tô com o Dr. Rogério Dedivites, e ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Começou o Julho Verde, a Santa Casa está aí com a campanha, vocês implantaram a campanha do Julho Verde, a cruz, né? O hospital fica com a frente toda verde também. Isso é bem bacana para conscientizar a população, né, doutor? Com certeza, chama atenção, as pessoas olham, por que tá dessa cor, né? Porque é verde esse mês, né? E aí alerta para um tipo de doença. A gente está acostumado só a ver o outubro rosa, né? As pessoas se atentam mais. O senhor no bloco anterior ia falar do... A gente estava aqui no primeiro bloco falando sobre as doenças, os cânceres de cabeça e pescoço, que é o tema do Julho Verde, né? E no primeiro bloco eu fiquei aqui espantada que é mais comum nos homens e é o segundo tumor mais comum, juntando aí dois tipos. Boca e laringe. Boca e laringe. Mas nas mulheres também é comum. Ele é mais agressivo, mais brando, como que é? Nas mulheres, os tumores de mucosa, seja de boca, seja de laringe, são tumores menos frequentes. Só que nas mulheres, o tumor da tireoide já aparece hoje em 4º, 5º lugar.
é um câncer bastante frequente, especialmente porque recentemente se agregou o hábito de fazer ultrassom de investigação. Não vou entrar nesse mérito, se deve fazer ou não, mas a realidade é que hoje o câncer de tireoide em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, já é o 4º lugar. Nossa, e o tratamento é complicado? O tratamento é cirúrgico, ele consiste na extirpação da glândula tireoide, muitas vezes a tireoidectomia total, com a remoção da glândula toda, às vezes se aceita fazer uma tireoidectomia parcial. E o câncer de tireoide, ele tem um índice de cura muito alto, ao redor de 99%. Uma cura muito alta. Então não precisa se espantar se alguém estiver aí diagnosticando, investigando, porque detectado também precocemente, as chances são grandes. É muito comum no sexo feminino, especialmente a partir dos 40 anos de idade. Muito legal. Esse período de Covid, isolamento social, as pessoas estão com um pouco mais de medo de ir aos hospitais, de ir aos médicos. E no primeiro bloco o senhor me falou aí das dores de garganta prolongadas, aftas. Às vezes são doenças que a gente não toma tanto cuidado ou não se assusta tanto, né? É uma dor de garganta, eu não vou lá no hospital ou eu não vou procurar um médico porque eu ainda posso arrumar um problema maior que seria o Covid. Como é que está isso no período de pandemia? O senhor acha que as pessoas devem ir ao hospital ou procurar um médico generalista caso essas doenças persistam? Bom, aí nós temos 2 aspectos a comentar. Primeiro, que os hospitais foram obrigados a contingenciar uma parte significativa do seu atendimento, dos seus recursos materiais e humanos para a pandemia, para a Covid. Não então tem foram jeito, suspensas muitas cirurgias, né? Sim, exatamente, no sentido de prevenir um contágio maior e tentar evitar que essa pandemia fosse ainda mais trágica do que ela está sendo. Então, um aspecto é esse, os hospitais tiveram que fazer esse tipo de contingenciamento de atendimento. E o segundo aspecto é justamente o risco que as pessoas têm de se deslocarem a um local de atendimento onde frequentemente a circulação é muito grande. No entanto, mais uma vez, aquelas situações, uma ferida na boca, uma rouquidão, uma dor de garganta que persistam por mais de 2, 3 semanas, devem ser investigados. Um câncer de tireoide, ele pode aguardar 2 meses, 3 meses, na imensa maioria das vezes, tanto que a recomendação da Sociedade Brasileira, o papilífero, que é o mais comum, 90% quase dos cânceres de tireoide são do tipo papilífero, na imensa maioria eles têm uma evolução extremamente lenta. Então, ponderando o risco-benefício, uma vez que foi detectado, pode-se aguardar aí o período de 2 meses, 3 meses, para uma cirurgia eletiva feita com uma segurança maior. E tem alguma medicação que vai tomando enquanto não faz cirurgia? Ou realmente não precisa nada? Pode aguardar com serenidade? Há exceções, claro. Tem sempre, situações sempre, que fogem, o tumor que não lê o livro, acontece. Não tem como. Já com câncer de boca, de laringe, esse câncer, esperar 2 ou 3 meses pode modificar o estadiamento da doença. Então, um câncer que hoje é precoce na língua, na corda vocal, daqui a 3 meses ele pode ser um câncer avançado. Um câncer que hoje é avançado nessas regiões, daqui a 3 meses ele pode ser um câncer que vai basicamente receber cuidados paliativos. Então, esperar para essas doenças 2 ou 3 meses é arriscado. Já para um câncer de tireoide, na imensa maioria das vezes, a recomendação é aguardar. Até a recomendação de vocês, médicos mesmo, é que aguarde para não entrar num local que há uma chance de contágio. A associação da Covid com a realização de um trauma cirúrgico, de um trauma anestésico, são situações em que a imunidade cai. Isso pode aumentar, inclusive, a chance de uma insuficiência respiratória, até um óbito. Então, tem artigos na literatura recente que mostram que a associação de uma anestesia geral, de uma cirurgia com a Covid naquele momento pode ter desfecho ruim. Muito importante. Tem alguma associação de carga genética desses tipos de tumores? Que normalmente se tem essa carga genética. Tirando o cigarro, a pessoa que fuma muito, a pessoa que bebe,
enfim, que a gente sabe aí que a galera tem que maneirar. Com certeza. Existe a carga genética? O cigarro, sem dúvida, disparadamente é o principal fator mais do de que a risco. genética? Muito mais. O cigarro responde praticamente por 95% dos cânceres de boca e garganta. Agora, existem alguns tumores específicos de tireoide com componente genético. Famílias que tenham 2 ou 3 pessoas com carcinoma papilífero, tem que haver uma investigação. Tem que se preocupar Da mesma um pouco forma, mais. o câncer de boca e de laringe, ele é um fator de risco relativo alto para que algum familiar tenha, comparado com pessoas que não têm familiares com essa doença. Então, a genética é também um fator. Mas, disparadamente, o cigarro é o grande vilão da história. Então, gente, Dr. Drauzio tá certo. O cigarro é o grande vilão. Eu fumei muitos anos e eu falo que eu sou que nem o Dr. Drauzio. O dia que falar que agora vai virar o dia, vai virar a noite, né? Porque já veio o gafanhoto, já estamos com Covid. Nossa. Falta o dia virar a noite, né? E aí, se o dia virar a noite, eu vou sair e vou voltar a fumar. Porque o cigarro realmente é apaixonante. Mas é a maior droga lista que temos, né? Com certeza, com certeza. A imensa maioria dos cânceres se relaciona com o uso do cigarro. Mesmo o pulmão, a gente está aqui hoje falando de cabeça e pescoço, mas os demais também são bem associados ao uso do tabaco. Sim, a imensa maioria, tubo digestivo, pulmão, vias urinárias, a nossa região de cabeça e pescoço, a relação com o tabagismo é muito forte. Doutor, a gente está no nosso último minuto aí de programa. Quero agradecer porque a minha estreia aqui no Santa Casa e Você já foi com um profissional de peso como o senhor, que opera na Santa Casa, também é do Hospital das Clínicas, é isso? Exatamente, é da Faculdade de Medicina da USP e Hospital das Clínicas. Tem um currículo aí maravilhoso, todo mundo, quando eu comentei que ia entrevistá-lo, falou, caramba, você vai estar com um big médico. Então é uma honra para mim estar estreando aqui o Santa Casa e Você com a sua participação. A honra é toda minha e o recado final. Ferida na boca, rouquidão e dor de garganta que não resolvam em 3 semanas, procurar uma assistência médica. É muito importante, ó, são detalhes pequenos, né, que podem fazer toda uma diferença e salvar uma vida, né? Com certeza. E olha, o doutor está aqui, vamos reforçar o pedido de doação de sangue, né, doutor? É uma situação antiga, já doar sangue é um ato de amor e realmente salva muitas vidas. E agora com o Covid está precisando mais, com né? Certeza, com certeza. Muitas pessoas precisando, então se você pode... Eu não posso doar sangue, mas eu gostaria muito de poder doar sangue. Você pode salvar até 5 vidas, não é isso, doutor? Exato. São até 5 vidas. Então, é rápido, não dói. Enfim, marque o seu horário, é com hora marcada. A Santa Casa e toda o paciente que está ali precisando do seu sangue agradece. Nós vamos encerrar o Santa Casa e Você de hoje. Eu fico por aqui com um beijo grande. Espero você no nosso próximo programa. Tchau! Santa Casa e Você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.